comprar ou alugar. Você vai entrar aqui no meu computador e a gente vai descobrir junto numa planilha que eu fiz com bastante detalhe, mas de maneira muito simples, sem deixar de abordar algumas coisas que são deixadas quando tentam vender o serviço de locação, para a gente poder fazer uma análise exata, uma análise justa de uma proposta de locação ou de compra de um veículo, o que é melhor para você na sua circunstância hoje. Tem vários aspectos que envolvem comprar ou alugar um veículo, né? A sensação, né? A compra do veículo, mas a gente tem que perceber a bagunça, a loucura que está esse mercado hoje e não poder relevar isso na nossa análise. Então não é tão simples essa análise do que vendem para você hoje. A gente já sabe, né? Não é um vídeo de explicar como funciona o serviço de locação do veículo, aquela situação de IPVA, manutenção, apoio, alguns oferecem até serviço de lavagem do veículo e outras situações que você tem que numa locação, fora a tranquilidade, né, de não precisar preocupar, porém tem alguns aspectos na realidade econômica do Brasil que a gente precisa analisar para saber qual que é de fato a melhor opção. Então, sem delongar aqui no vídeo, vamos para dentro do computador, lembrando que essa planilha que a gente vai entrar aqui agora ela vai estar disponível no link aqui totalmente gratuito. Eu pensei até em cobrar por ela, mas não é o caso. Vamos deixar grátis aqui para você. Você baixar aqui, faz um cadastro simples, baixa ela, que você vai poder fazer sua análise igual está aqui no meu computador, fazer sua edição, vou deixar ela bastante livre. E aí você vai perceber o que melhor se encaixa a você, a sua proposta na sua cidade aí. Beleza? Vamos comigo aqui para a tela do computador. Aqui na tela do computador, esse é o carro que a gente vai simular. É um Renegade Sport, porque é um veículo que ele tem continuidade, e a gente vai precisar de avaliar ele ao longo do tempo, e apesar dele ter feito essa pequena mudança aqui, né? Esse é o carro já, a versão turbo dele, mas a gente tem uma proposta aqui de uma empresa de locação de veículo. Ela, inclusive, não sei se ela está válida, mas vai servir de referência. Nós vamos pegar esse valor aqui, porque essas condições aqui variam muito e a gente vai ter como referência R$ 3.200. Então, já entrando na nossa planilha aqui, a gente vai fazer uma simulação. Olha só, não se assuste com esses dados. Isso aqui tudo é muito simples. Você vai precisar mexer só aqui, nesses três aqui, no preço do carro, para fazer uma análise um pouco mais completa, e no valor de custo de aquisição. E aqui o preço do aluguel. Só isso que você vai ter que mexer, tá bom? Não se preocupe. Então vamos começar. Bom, a gente tem que considerar, sempre que a gente for fazer uma análise financeira de qualquer coisa, a questão do IPCA. Para que esse IPCA vai entrar? Caso o seu contrato tenha reajuste. No caso de um contrato que eu já vi algumas locadoras fazerem, eles têm a possibilidade de reajuste por IPCA. Se o seu contrato não tivesse esse ajuste de IPCA, você já vai ver aqui numa anotação, ó, se não houver, não precisa colocar. Então você vai colocar aqui 0, tá bom? Se tiver. Se não tiver, deixa lá, o IPCA hoje está batendo aí acumulado 12 meses, aproximadamente 11,73. Nossa Selic aumentou, acabou de aumentar pelo Copom, né, com a expectativa de ela manter por aí ao longo dos meses, mas vai ser mais ou menos esse patamar. Vocês vão ver que não vai interferir tanto no cálculo, mas é importante deixar a Selic autorizada. E a gente vai fazer uma análise investidora, né? Saber exatamente que a melhor escolha no aspecto financeiro. E a gente não vai poder relevar o fato, né, de que esse dinheiro que você compra ou aluga um carro poderia estar sendo investido, e investido no mais tradicional, mais tranquilo dos investimentos seria o Tesouro Selic, né, com inteligência ele estaria rendendo hoje a taxa Selic, porém descontado o imposto de renda regressivo. Então o nosso imposto de renda regressivo para o prazo que a gente quer, que é de 2 anos aqui, ele vai ficar aproximadamente não, ele vai ficar em 17,5%, igual a nossa tabelinha aqui. Se você tiver com dúvida, é só você consultar ela aqui, ó. Ela tá aqui para você. Aqui também tá um conversorzinho, se você precisar para qualquer situação, né? Para usar essa planilha aí, você vai ter um conversor de taxa anual para taxa mensal, tá bom? Então hoje, a nossa Selic real mensal é 0,86, tirando aí o imposto de renda, tá bom? Então vamos lá, continuar na nossa análise. Bom, o que a gente vai fazer? O carro alugado com 2 anos de uso. A gente vai pensar no custo de aquisição de R$ 130 mil, que é mais ou menos o que a gente tem aqui, ó, nessa proposta, né? Claro que vai ficar aqui, ficou um pouquinho mais barato, mas é isso para o seu carro. Um Renegade Sport, a versão mais simples, a versão de entrada, bacana, né? Como já é um motor 1.3 turbo. Ele está saindo a R$ 130 mil, tá? Então, o que acontece quando você compra um carro? Ele, em tese, teria uma depreciação. Porém, ao longo do tempo, você precisa vir comigo aqui nessa fileira, na coluna F, para você perceber que eu fui lá na tabela FIPE pesquisar os valores e como está se comportando o mercado desse carro, mas não exatamente ele, mas a versão Sport, né? Essa versão Sport
que é que é essa de entrada, né? Antigamente ela era esse motor aspirado cachorro aqui, mas agora ela tem esse motorzinho bem interessante, o 1.3 turbo. E aí você vai perceber que ele, em junho de 2020, tinha um valor 0 quilômetros, né? Se você fosse comprar ele, de 88 mil reais, igual a gente colocou aqui, 88 mil reais. Porém, após um ano, esse carro vai depreciar. E ele, inclusive, naquela época de mercado mais comum, ele teve uma depreciação, né? No ano seguinte, esse mesmo carro, se a gente for olhar na tabela FIPE, ele estava valendo 86 mil, tá vendo? Um modelo 2020, gasolina, com aproximadamente aí 12 mil quilômetros rodados, que vai ser o caso, né, de um carro com um ano de uso. Nessa proposta aqui, inclusive, a gente tem essa franquia, né, de 1.000 quilômetros, essa franquia aqui de 1.000 quilômetros, vai dar ao longo de um ano, né, 12 mil quilômetros rodados. Então aqui, ao final de 2022, a gente tem que procurar por um Renegade 2020. Qual que é o preço dele hoje? O preço dele hoje é R$ 93.310. Com isso, a gente já descobre a nossa primeira parte da nossa análise, que é a valorização do carro, que era para ser uma depreciação no mercado tradicional, né, gente? Só que não é isso que acontece no Brasil, isso é loucura, que é por isso que não é uma análise definitiva. Essas análises que vêm sendo aí todo YouTube, todo mundo falando que o negócio é a melhor coisa do mundo, que não sei o que, só entregam que tem os benefícios vários, né, da locação aqui, ó, inclusive PVA, seguro, revisão, carro reserva, assistência 24 horas, etc, e outras coisas que elas dão. Porém, não é tão simples assim essa análise mais, gente. O nosso mercado não é simples. Então, a análise não pode ser simples. Bom, o que a gente tem então? A gente teve, no primeiro ano, uma depreciação, valorização que nem interessa aqui para nossa análise, porque a nossa coluna de interesse é sempre de 2 anos, porque a nossa simulação é de um contrato de 2 anos. É essa que a gente vai fazer aqui ao final para eu explicar para vocês como que a gente chegou aqui no valor final. Então, a gente tem 5,9%, esse aqui é só por causa da vírgula, tá, gente? 5,9% de valorização do veículo ao final de 2 anos. Por que a gente precisa fazer essa análise? Bom, a gente tem aqui onde você vai inserir o preço do aluguel. Como a gente viu lá, 3.200, né? A gente tinha que ter colocado aqui. Qual que é o custo anual desse carro? Na verdade, não é tão simples essa análise. A gente não vai... Tem que fazer uma análise pensando que você tinha um dinheiro, você está investindo esse dinheiro, você está deixando de gastar esse dinheiro, isso gera um fluxo de caixa positivo para o seu bolso, porque esse dinheiro vai estar investido. Investido aonde, igual a gente falou? Lá na taxa Selic, lá no Tesouro Selic, Tesouro Direto, né? Você pode ter uma rentabilidade até maior que isso, né? Mas para cálculos aqui mais ordinários, tradicionais, e a gente vai adotar a taxa Selic, né, como referência. Então a gente vai ter lá, no início, 130 mil reais, uma parcela de 3.200. Então, no primeiro mês, a gente vai realmente ter esse custo de 3.200, porque o dinheiro não vai ter rendido ainda, né? Supondo que a gente não tinha esse dinheiro. De repente, eu ganhei 130 mil reais, tá? Só para você ter uma ideia. A partir de então, a gente vai ter uma parcela paga e um rendimento do dinheiro. Vocês vão observar que ele vai render a taxa Selic que vocês inseriram lá no final, tá bom? Esse valor é o valor total vezes o rendimento relativo à taxa Selic que foi inserida lá no começo do nosso processo, tá bom? Então ele vai ter esse rendimento ele vai ser o valor, né, do abatimento de capital, ele vai caindo à medida que você vai batendo o preço, né? Isso aqui é a parcela relativa, ou seja, o valor da parcela menos o que seu dinheiro rendeu na aplicação. Então seu capital vai sendo abatido disso aqui, né? E ao final de 24 meses você vai ter esse valor aqui de baixo. Por que esse valor aqui de baixo? Porque no final do no início do 25º mês, né, gente? Vai ter que ter abatido o valor da parcela e o valor de rendimento. Então, por isso que é o 25º mês, tá bom? A gente considerou lá o mês 1 como sem valer, né? Então a gente tem que contar aqui o último. Enfim, é questão de melosquência, não repara. Aqui então você vai ter um custo, né, de 81 mil reais com parcelas, mas não é um custo real porque você teve um rendimento desse dinheiro, né, enquanto você não deixou ele imobilizado, de 20 mil, resultando aí um resultado de 60 mil reais. Dividido pelos 24 meses, a gente vai ter um custo mensal fixo de R$ 2.505, que é o que a gente utilizou na nossa análise lá em cima. Vocês vão ver que ele está aqui, tá bom? Então aqui você tem um custo anual projetado de 12 meses vezes isso e de 24 meses vezes o nosso valor real. É isso que é o nosso custo e ele já está aqui, está feita a conta do aluguel. É isso que é a vantagem de alugar um carro hoje, tá bom? Então, a gente tem que ver agora como que seria se eu comprasse esse carro. O que você vai ter de custo? Vamos lá, né? Que você não tem no carro alugado. Depreciação barra valorização, né? Se fosse antigamente, podia excluir essa parte de valorização, porque o carro não valorizava, o carro só depreciava.
E a parte de IPVA, que a gente considerou aqui na fórmula, vai ser tudo automático para vocês, tá, gente? 4% aí do valor, e aqui, inclusive, calculando a depreciação do próximo ano, tá? Por isso que não é 10 vezes 2. É a depreciação barra valorização, né? Se o carro ficou mais caro a FIP dele, o IPVA também sobe. Então aqui já está automático calculando para vocês. O licenciamento mais emplacamento aqui, no caso, eu estou considerando que você vai ganhar ele no ato da compra e no segundo ano você não precisa emplacar, só precisa pagar licenciamento, né? Se você não ganhar, você tem que colocar aqui o preço. No meu caso aqui, na proposta que eu tenho para análise, eu estou ganhando. Então, Brasil. Seguro do seu carro, também o cálculo automático, está 2,5% do valor do veículo e ao final de 2 anos, né, considerando depreciação ou valorização, vai ter isso aqui ao final, tá, gente? Não é um ano depois do outro, não. Isso aqui é ao final dos 2 anos. Porque essa é a coluna que nos interessa, tá bom? Vou deixar ela até assim agora. Você vai gastar com manutenção, lavagem, alguns contratos, né? Inclusive tem um contrato muito bom de uma empresa capixaba aí, que eu não vou fazer propaganda para eles, porque eles não dão nada, mas que tem incluso no contrato deles a lavagem mensal, que é interessante mesmo, né? Porque já é um custo a menos. E as revisões do veículo, que no caso do Jeep eu até busquei para a gente fazer o vídeo aqui, vai ser mais ou menos isso aqui, tá bom? Esse valor da primeira, segunda, terceira. Aqui eu estou considerando que eu coloquei a terceira dentro do valor total. Se o cara rodar muito, vai dar 36 mil quilômetros, mas poderia nem considerar, tá? Mas vai ver que não vai fazer diferença também não. Gente, a análise ela vai variar pouco esses valores pequenos, sabe? A verdade mesmo é o que importa, é um negócio que se chama inflação no Brasil, o preço do carro. Para essa análise, taxa Selic e inflação, é o que mais importa aqui. Essas minúcias é bom para a gente ter uma análise e tal, bacana, mas não é o mais importante, beleza? E a gente vai ter que avaliar despesas, então, totais com o carro próprio, sem depreciação ou valorização. Por quê? No nosso comparativo aqui, que é essa pedacinho aqui da tabela, ó, você vai ter uma análise que já faz a diferença, já prevê que você vai ter a revenda. Se você vai ter revenda, já é calculada ali a depreciação. Se eu faço uma análise com depreciação aqui e jogo lá, vocês vão ver que isso aqui, ó, final despesa do carro próprio, tá aqui, ó, despesa com carro próprio. Ela seria uma grande, seria duplicada, né? Uma grande cagada, na verdade, seria errado. Seria errado colocar ela aqui 2 vezes, então a gente coloca ela só uma vez, ou seja, é a despesa com carro próprio sem depreciação. O que é isso? Eu não estou considerando essa primeira linha aqui, tá? Nessa análise aqui. Então, eu vou lá e coloco só a despesa sem depreciação, porque na hora de pensar em revenda, aí vocês vão acompanhar comigo aqui. Se eu tenho um carro que custava 130 mil e eu sei que ele teve um comportamento de aumento de preço aqui, o que significa? Que ele valorizou esse valor aqui, eu poderia revender ele ao final de 2 anos por esse valor. Gente, isso pode variar e pode variar muito. Vai variar conforme o quê? Isso aqui. Se o carro, por exemplo, tem carro que chegou a bater 20% de valorização. Olha que loucura que ficaria. Você poderia revender um Renegade de 130 mil por 156 mil reais, mas não é o caso, tá? Vamos colocar aqui o Renegade. Se acontecer uma inflação absurda, gente, é isso aqui. Você teria, por quê? A possibilidade de revender esse patrimônio. E você revendendo ele ao final dos 24 meses, a gente chega no final, no resultado aqui da tabela, viu? Falei com vocês que ia ser muito simples, não é para ser um vídeo muito longo. Vocês deixem qualquer dúvida aí que a gente resolve nos comentários, tá? Eu tinha gravado uma série de vídeos explicando isso aqui muito mais complexo, dando uma aula de educação financeira. De repente a gente faz isso aí, se vocês quiserem realmente falar minuciosamente sobre cada aspecto que envolve aqui, questão do carro, questão da compra do carro, mas ó, já chegamos aqui ao resultado, no final ela vai ficar colorida aqui de acordo com o que foi escolhido. O resultado aqui, que você vai ter um custo de 2 anos, né, do veículo, de 13 mil reais no carro zero, e aqui você teria gasto 60 mil reais e não teria nada no final do contrato aí de 2 meses, tá bom? Então não é uma análise tão simples que eles fazem aí, foi um vídeo rápido, tem muitas outras coisas que a gente pode abordar aqui. A economia não é simples, ela é complexa, relações humanas em geral, né? Relações humanas em nível mundial, no caso, ou nacional. Aqui a gente colocou também 0 km financiado. O que é esse financiamento aqui? Por que 150 mil? É o ciclo Jeep. Se você também quiser que a gente faça um vídeo analisando o ciclo Jeep, ó, tá aqui para você fazer. Olha que legal, é bem legalzinho. Eu fiz até uma planilha, ó, também dele, que é o Next Jeep, e eu cheguei nesse valor, que eles não dão na soma, mas eu fiz aqui já para vocês. Olha aqui, ó, total 150 mil, né, nessa condição de 50% de entrada. É claro que tem outras situações que vão entrar com relação a questão do fluxo de caixa também, porque você poderia deixar metade do dinheiro investido, então não vai ser exatamente isso. Vai ter um miguezinho aqui, mas
não vai ficar muito diferente disso aqui não, vai ficar em torno de 20 e poucos mil reais de custo. E a gente tem os mesmos custos, a revenda ser a mesma, o carro é seu no final de 2 anos, né, naquele contrato. E aí você teria aqui um resultado de 13 mil, menos 33 mil. Então hoje, até financiar um carro assim de 50% mais 24, mais parcela final, você teria essa possibilidade de ser a metade, né? Quase a metade do custo aí, tá bom? Gente, eu vou ficar por aqui, porque esse vídeo não pode ficar complexo. Ele é para ser simples, você baixa aí, se inscreve no canal, me dá uma moral aí que a gente vai construindo mais coisas para você fazer uma análise real do que é que envolve essa questão de comprar ou alugar. Foi rápido, mas foi bastante objetivo. Acho que eu abordei e cumpri tudo que eu queria aqui nessa planilha. Baixa ela, fuça ela, qualquer coisa é só me chamar no Instagram, tem Pedro Hipólito lá, você vai me encontrar com 2 Hs. E é isso. Fique com Deus, grande abraço, tchau.